31 da harpas, em nome de Jesus, amém? Então você que tem as suas harpas, vamos estar louvando o nome do Senhor, vamos cantar. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo, que celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então o Consolador já veio em mim morar. A palavra santa vem me iluminar. Queres ser guiado por tão clara luz, ó que Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo, que celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então vem Jesus amado, vem sem demorar. Estou ansioso para no céu entrar, vem sem mais tardância, vem raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo. Cristo breve do céu descerá, e consigo então. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo, de celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levarás. Amém? Glória a Deus. Pode bater palma, glorifica o nome de Jesus. Irmãos, abre sua Bíblia, Efésios, livro de Efésios, capítulo 6. Glória a Deus, Efésios, capítulo 6. É a palavra do Senhor que estaremos nessa noite, versículo 10, aonde fala, irmãos, sobre a armadura de Deus. Amém? Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, aonde Deus usa o apóstolo Paulo para trazer essa mensagem aos irmãos de Efésios. Glória a Deus, preparando eles para a luta, que vem, o que eles também estavam passando naquela época, e para nós também hoje. Glória a Deus, essa mesma luta que aqueles irmãos muitas vezes encontravam ali em Efésios, nós encontramos também muitas vezes no dia de hoje. Amém? Diz assim, Efésios capítulo 6 e o versículo 10, diz assim: no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque não temos que lutar contra o sangue, mas sim contra o principado, contra a potestade, contra os principados das trevas desse século, contra a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possa resistir nos dias maus, havendo feito, ficar firme. Está, pois, firme, tendo surgido o vosso lombo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando o pé na preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, qual pode pagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai por todo o tempo, em toda oração e súplica, em espírito, e vigiai, nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Pode assentar, glória a Jesus, e dar uma salva de palmas bem alegre para louvar o nome do Senhor. Irmãos, estamos aqui hoje, glória a Jesus, perante uma palavra conhecida dos irmãos. Talvez você fale assim, mas eu escutei tantas vezes essa mensagem ser pregada.
mas uma das mensagens que prepara nós como cristão, glória a Deus, para o dia que está vindo e o dia que estamos enfrentando também, glória a Deus, uma luta espiritual. Não só luta espiritual, mas também, glória a Deus, lutas, entre as famílias. Na verdade, muitas pessoas têm passado por essa luta. Aqui, glória a Deus, quando o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas de Efésio, essa igreja está passando por momentos difíceis, O que nós enxergamos aqui nesta palavra do apóstolo Paulo aqui, que existia uma briga dentro daquela igreja, entre os irmãos, não estava mais vivendo numa união. Glória a Deus, eles estavam começando a disputar um com outros. Quem talvez cantaria melhor, ou talvez quem pregaria melhor, quem seria o melhor para dirigir aquela igreja, qual é talvez o obreiro que seria o melhor, não é verdade? Qual é o pastor que era melhor? E isso estava acontecendo dentro das igrejas de Efésios. E veja bem que quando, glória a Deus, o apóstolo Paulo falou com aqueles irmãos, disse: no demais, irmão meu, fortaleci-vos no Senhor, na força do seu poder. E ele disse mais: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Uma promessa, glória a Jesus, de Deus sobre a nossa vida, para que nós se revestimos da armadura de Deus. Então Paulo dizia: no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor, quer dizer, buscai mais o Senhor, buscai mais o poder. Aí ele disse: revesti-vos da armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Nós sabemos que o único adversário que nós temos, irmão, na terra, não é o ser humano, não é o teu vizinho, glória a Deus, não é o teu irmão, não é o teu parente, não. O único adversário que nós temos na terra chama-se Satanás. É ele que faz tudo, glória a Deus, para viver em contenda um com outros. Amém? É isso que o diabo veio neste mundo, para matar, roubar e destruir, para ver contenda, para ver brigas, até mesmo entre a família, entre os irmãos. Para quê? Para que as pessoas se distanciem da presença de Deus, porque aonde está a contenda, Deus não está. Aonde está a briga, Deus não opera. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aqueles irmãos viessem se revestir da armadura de Deus e ficar firme. E aqui agora Paulo fala de qual é a armadura que eles tinham que se revestir. Veja bem, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra o príncipe, contra a potestade, contra o espírito das trevas desse século, contra a ordem espiritual da maldade nos lugares celestiais. Amém? O que Paulo estava alertando, dizendo: vocês não têm que talvez contender um com outros, não se preocupar um com outros, mas se preocupar com Satanás, porque esse é o que vem para destruir, é esse que vem para trazer a contenda, é esse que vem para trazer problema na família, é esse que vem trazer problema entre os irmãos. E ele diz: você não tem que lutar um contra o outro, não tem que lutar contra o sangue, nem contra carnes, mas contra potestades, nas regiões celestiais. Aonde que essas regiões celestiais? É nos espaços. Amém? Irmão, no espaço aí existem milhares e milhões de demônios que estão no espaço. É porque você não enxerga, mas existe uma batalha de demônios no espaço, lutando para que cada irmão, para que cada irmã venha se fracassar na presença de Deus, para que a oração daquele irmão não venha ser respondida, para que aquele irmão pensa que Deus não está ouvindo ele, para aquele irmão pensar assim: não adianta, tudo que eu estou fazendo parece que está piorando. Essa é a missão de Satanás, para que haja pensamento mal na vida das pessoas. Mas Paulo estava dizendo que nós temos que se revestir da armadura de Deus. Olha o que ele disse mais: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possa resistir os dias maus, havendo feito isto, ficar firme. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e aceitamos Ele, nós temos um inimigo, e esse inimigo chama Satanás. Como ele é contra Deus, também ele vai ser contra os filhos de Deus. Não pensa que você aceitou Jesus, você está livre da perseguição de Satanás. Não pensa porque você entregou a tua vida para Jesus, o diabo não pode mais
perseguir a tua vida ou atormentar a tua vida. Não, ele vai lutar e batalhar muito mais ainda, glória a Jesus, no momento que você entrega a tua vida para Jesus, porque ele sabe que você agora pertence a Deus, você é a imagem de Deus. Sobre a tua vida está o que? O Espírito Santo de Deus. Sobre a tua vida tem uma promessa do que? De salvação. Sobre a tua vida tem uma promessa de um paraíso, né? Sobre a tua vida tem uma promessa da árvore da vida. Sobre a tua vida tem uma promessa de algo importante que Deus criou no céu. E o diabo não quer que isso aconteça na tua vida. Ele quer que você continue neste mundo, né? Desobedecendo a Deus. Porque assim, quando o homem e a mulher desobedecem a Deus, aleluia, a pessoa não pertence mais a Deus. Mas se não pertence mais a Deus, então pertence aí ao malignos. Amém? Então o apóstolo deve dizer assim: revestir de toda a armadura de Deus para resistir os dias maus. Não é quando chega o dia mau que você vai se revestir, irmãos. Muitas pessoas, ele fica tranquilo. Quando não tem nada na vida dele, está tranquilo. Ele não ora, ele não jejuma, ele não busca Deus. Está mil maravilhas, está bom para ele. Amém? Mas quando chega o dia mau, aí não está revestido da armadura de Deus, ele não tem nada para lutar contra inimigos. Aí ele começa a correr um para um lado para o outro. Meu irmão, ajuda em oração, glória a Jesus, me ajudas. Mas eu quero dizer para você, irmão, que aqui a Bíblia nos manda nós se preparar para quando chegar esse dia que nós vamos enfrentar, porque esse dia mal ele vai chegar, cedo ou mais tarde ele vai chegar nas nossas vidas. Nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, amém? Para que quando chegar, nós atravessamos ele de cabeça erguidas, nós não vejamos esse dia mal, mas nós passamos por ele em nome de Jesus, e Jesus dando vitória para nós, amém? E aqui agora no versículo 14, olha bem o que Paulo disse, como que nós temos que ser, estando pois firmes, ungindo o vosso lombo com a verdade, vestindo a couraça das justiças. Você quer vencer o inimigo, você tem que estar revestido da verdade, revestindo a couraça da justiça, colocando a verdade dentro do teu coração, porque o único que pode vencer o inimigo é a verdade. Se você não tiver a verdade dentro da tua vida, você não consegue vencer o príncipe das trevas, amém? Então dizendo aqui, estando pois firme, tendo surgido o vosso lombo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando o pé na preparação do evangelho da paz. Cada vez mais que você estuda a palavra de Deus, cada vez mais que você medita na palavra de Deus, né, você tem paz na tua vida. Olha o que ele disse aqui: calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomai sobretudo o escudo da fé, qual pode pagar todos os dados inflamáveis do malignos. Amém? Primeiro, nós temos que se revestir da armadura de Deus, né? Se revestir da palavra de Deus e ter fé também, porque não adianta nós ler a Bíblia, não adianta nós dizer glória a Jesus, olha, eu creio em Jesus, mas você tem fé que Jesus pode trabalhar na tua vida? Você tem fé que Jesus pode mudar a tua história? Você tem fé que Jesus pode te curar, que Jesus pode te libertar? Você tem fé que lá um dia Jesus vai voltar na nuvem de glória para te buscar? Você tem fé que a Bíblia é a palavra de Deus? Se você tem, então todos os dados inflamáveis do maligno serão apagados da tua vida, porque você não vai enxergar aquilo que o inimigo vai lançar contra você, mas você vai lembrar das palavras de Jesus, que Jesus só tem vitória para você, amém? Aí ele disse mais: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa vitória, irmão, está na palavra de Deus, está na Bíblia. É isso aí que você carrega no teu celular, você carrega na tua mão, você tem em cima da estante, é a palavra. Você tem, glória a Jesus, a espada. Quando você medita na palavra de Deus, você tem uma espada na tua mão, você está revestido da armadura de Deus. O diabo não quer que você medita na palavra, que quando você começa a examinar as escrituras, o que a palavra do Senhor disse? Quando o homem examina as escrituras, cuida ter nela a vida eterna, amém? Quando a pessoa, ele começa a examinar a Bíblia, perguntando para Deus o que precisa para a tua salvação,
a palavra começa a mostrar. Amém? Por que muitas pessoas ele não conseguem ler a palavra de Deus, né? Ou muitas vezes ele não se preocupa de ler a palavra de Deus. Isso vem da pessoa? Não vem da pessoa, mas o inimigo faz de tudo para que a pessoa não olhe para a palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabe que quando a pessoa está perante a palavra de Deus começa a apontar o pecado dele, começa a apontar o erro dele. Amém? Quando ele começa a examinar as escrituras, ele vai ver lá, glória a Jesus, que ele tem que amar o seu próximo, ele não pode falar mal do seu próximo. Quando ele lê a palavra de Deus, ele vai ver lá, glória a Jesus, que ele tem que ser uma pessoa honesta, ele tem que olhar lá, ele tem que ver que ele tem que ser uma pessoa, glória a Jesus, ele como uma luz, amém? Que todo mundo está enxergando ele, que ele tem que ser diferente do mundo, amém? O crente tem que ser diferente, logo das pessoas que estão no mundo, tem que ser, não pode ser igual, porque se você vê um crente igual ao mundo, que está lá no mundo, glória a Jesus, então ele não é um crente de luz, amém? Tem que ter uma diferença entre nós e aquele que está lá fora, glória a Jesus, que muitas vezes não é um cristão, muitas vezes não quer nada com Deus. Nós temos que ser diferente. Por que temos que ser diferente? Porque nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz que é colocada no velador, aonde todo mundo vai olhar para nós e vai nos enxergar como um cristão. A pessoa vai olhar para você e vai dizer: aquele é uma mulher de Deus, aquele é um homem de Deus, porque ele é correto nos seus negócios, amém? Aquela pessoa lá é uma pessoa, olha a maneira daquela pessoa se vestir, olha a maneira daquela pessoa se comportar, olha a maneira daquela pessoa agir, amém? A pessoa olha e veja a transformação de Cristo na vida daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa está revestido da armadura de Deus, está calçado na preparação do Evangelho da paz, amém? A palavra de Deus está dentro do coração daquela pessoa, não está somente na palavra, na Bíblia dele, mas está dentro do coração dele a palavra de Deus. Pode bater mais palmas e glorificar o nome do Senhor. Aí ele continua dizendo no versículo 18: orai em todo tempo, em oração e súplica, em espírito, vigiai. Orai em todo tempo, né? Glória a Deus, em súplica e vigiais. Você tem que estar constantemente com a sua mente em oração. No trabalho, você tem que estar pensando em Deus, amém? Porque oração não é somente quando você está de joelho dobrado, não. A oração você pode estar dirigindo, você pode estar orando, você pode estar trabalhando, mas a tua mente está ligada em Deus. Então ele diz: orai em todo o tempo, glória a Jesus, e vigiai. Olha, ele disse: e perseverai em súplica por todos os santos. Agora, quando fala todo santo, mas não é aquele que está lá na parede, pendurado como muitos penduram na parede e adora, né? Não é o Bastião, não é o José, não. Quando ele está dizendo aqui, né, em súplica por todos os santos, a Bíblia fala que santo é meu irmão, minha irmã, que busca e vive a palavra de Deus. E quando você for orar, você não vai orar só para você, você vai orar para o teu vizinho que é um cristão, você vai orar para a tua família, você vai orar para os irmãos da igreja, amém? Para que Deus abençoe ele, e aquele irmão da igreja também vai estar orando em teu favor também. Quando você ora por ele, ele ora por você, e todo mundo ora um pelo outro. E aí o que acontece? O inimigo não tem poder para atingir a vida dos irmãos, amém? Não tem, porque a Bíblia diz que a oração do justo ela tem efeito. Talvez nós podemos ter falha, glória a Jesus, talvez existe uma falha em nossa vida, que talvez a nossa oração pode ter um impedimento, mas a oração do irmão não tem, e a oração do irmão vai passar, e a oração do irmão vai interceder por você, amém? Então é desta maneira que Deus, né, usava o apóstolo Paulo para que Paulo viesse pregar para aqueles irmãos de Efésios, que aqueles irmãos vivessem na união e se prepara para um dia mau que vai chegar, amém? E nós sabemos que muitas pessoas, no dia que estamos vivendo, estão todo mundo preocupados, né? Quando chega essa época agora, que acontece qualquer coisa no mundo, todo mundo fica preocupado. Vai aparecer o anticristo, vai aparecer o falso profeta, né? Vai começar a grande tribulação, mas você não vê as pessoas se preocupando com a sua vida espiritual.
Nós não devemos se preocupar com o que vai acontecer, mas devemos se preocupar com a nossa alma para apresentar para Deus. Se a tribulação vai vir, ou se nós vamos passar pela tribulação, ou se não vamos. Mas uma coisa nós temos que se preocupar, nós temos que estar preparados para que o dia mau chegar, nós podemos enfrentar ele de cabeça erguida, como os apóstolos enfrentou quando o dia deles chegaram. Amém? A Bíblia nos mostra que todos os apóstolos morreram matados, todos. O único que não morreu matado foi o apóstolo Paulo, o apóstolo João, né? O apóstolo Paulo foi morto, Pedro foi morto, Tiago foi morto, né? E todos os outros morreram matados. Mas João foi aquele que morreu de velhices, glória a Jesus, da idade, avançados, mas passou uma boa parte na prisão, glória a Deus, para que não pregasse o evangelho do Senhor. Então o que eu quero dizer para os irmãos, que o dia mau vai chegar, amém? Talvez hoje temos paz, talvez hoje você tem paz, mas vai chegar dia que você vai encontrar dificuldades, e aí o que você tem que fazer é colocar a tua vida na presença de Deus, é colocar a tua vida na oração, é colocar a tua vida cada dia mais, para que quando esse dia chegar, meus irmãos, você possa dizer: eu vou vencer em nome de Jesus, amém? Porque eu digo para você, esse dia chega, cedo ou mais tarde, você vai ter uma batalha, e hoje, a maioria das batalhas que está na vida das pessoas, não é tanto muitas vezes alguém falando mal de nós, mas é uma luta espiritual, amém? É aquele desânimo, glória a Jesus, um desânimo para orar, um desânimo, glória a Jesus, talvez para buscar a Deus. Isso nós temos enfrentado no dia que estamos vivendo, não é verdade? Enfrentados. Muitas pessoas dizem: mas eu não preciso estar todo dia na igreja. Não preciso. Mas eu digo para você, irmão, quanto mais você esteja na presença de Deus, em união, buscando, mais você tem graça e mais você tem força de Deus nas tuas vidas, amém? Por quê, irmãos? Porque vai chegar dia que vai ser terríveis, amém? Muitas pessoas, glória a Jesus, acreditam que Jesus vem antes da tribulação, né? Que no começo da tribulação Jesus rebata a igreja. Eu acredito assim, amém? Que Jesus rebata a sua igreja antes do começo da grande tribulação. Mas tem outras pessoas que acreditam que a igreja vai passar por meia tribulação, amém? Tem outras pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, e no final da tribulação Jesus vem, glória a Jesus, e salva o povo, amém? Glória a Deus. Vamos supor que Jesus vem antes da tribulação, amém? O que estão preparados vai subir. Vamos supor que Jesus vem no meio da tribulação, o que está preparado vai subir, o que não está vai ficar. E vamos supor que Jesus vem depois da tribulação, né? Aí o problema é maior, porque daí vamos enfrentar o que? Vamos enfrentar, glória a Jesus, o que mais as pessoas temem: perder a sua vida por causa do evangelho, amém? Enfrentar o que mais as pessoas temem, de morrer, amém? Porque a Bíblia nos mostra que muitos vão perder sua vida, porque João contemplou numa visão que ele teve no livro de Apocalipse, ele viu debaixo do trono de Deus milhares de pessoas com as suas vestes brancas, mas sujas de sangue, glória a Jesus, e aquele povo clamando, e João disse: mas da onde vem este povo? Da onde que este povo vem? E aquela voz diz com ele: este povo vem da grande tribulação. Este povo veio da grande tribulação, foi os mártires, foi aqueles que morreram por não negar o nome de Jesus, amém? Eu pergunto para você, irmão, estamos preparados para isso, se isso acontecer? Porque muitas pessoas estão negando Jesus aí por qualquer coisa que o inimigo oferece para ele, eles estão negando Jesus, né? Tem pessoas que negam Jesus pela bebida, tem pessoas que negam Jesus por causa da prostituição, né? Tem pessoas que negam Jesus porque ele lutou e achou que não vale mais a pena, ele está negando Jesus. Agora, o dia que chegar alguém até você e dizer assim: olha, eu quero dizer para você, de hoje em diante você não vai mais servir esse Jesus,
Você é um cristão, você não vai servir mais ele, você vai ter que seguir a besta, amém? Você vai ter que seguir agora, glória a Jesus, os falsos profetas. E aí, irmãos, né? Você vai continuar com aquela fé viva? Ou quando ele, glória a Jesus, dizia assim: olha, ou você nega, ou, glória a Jesus, você morre. E daí? Amém? Teve algo apontado na tua cabeça, uma faca no pescoço, e daí? Glória a Jesus. Agora eu digo para você, se você tiver revestido da armadura de Deus, Jesus falou para os apóstolos: vocês vão ser entregues nas mãos de reis, de governantes, aleluia, por causa do meu nome, vão sofrer, muitos vão ser mortos por causa de mim, mas não se preocupa, porque naquele dia eu darei palavra na boca de vocês, amém? Porque eu digo para você, de nós mesmos negamos Jesus, mas conforme nós estivermos revestidos da armadura de Deus, amém? O Espírito de Deus que está na nossa vida jamais vai deixar você negar Jesus. O Espírito Santo vai falar na tua boca: nós continuamos com Jesus, porque Ele é o único Salvador das nossas almas. E aí nós temos que estar o que? Revestido da armadura de Deus. Revestido do que? Da palavra de Deus, amém? Porque a única coisa que pode nos salvar é a palavra de Deus. Pode bater mais palmas e glorificar o nome do Senhor. Porque, irmãos, Jesus já fez tudo por nós na cruz, tudo, amém? Hoje a tua salvação está na Bíblia, a tua salvação está na palavra de Deus, amém? Você pode dizer: não acredito em Jesus, eu creio em Jesus, eu canto para Ele, mas se você não entrar dentro da palavra, se você não comer a palavra de Deus, amém? Se ela não entrar na tua vida, a palavra de Deus não mudar a tua vida, não tem salvação. Jesus não pode te salvar, não tem como Jesus te salvar. Por quê? Porque Jesus já disse nas suas palavras: eu não condeno o mundo, não, e não vim para julgar o mundo, não vim para condenar o mundo, mas a minha palavra vai condenar e vai julgar. Glória a Deus. A minha palavra, ela vai dar a salvação, amém? Então tudo está na Bíblia. Glória a Deus. Você pode talvez dobrar teu joelho e falar com Deus, mas se você não for para dentro da Bíblia e não ver o que a Bíblia tem para você, amém? O que a palavra de Jesus tem para você, o que você tem que mudar na tua vida, irmão, você pode morrer por causa do nome de Jesus, glória a Jesus, no dia de hoje, amém? Aleluia. Não tem como você alcançar a salvação. Agora sim, vai chegar um dia, glória a Deus, que aí a salvação será por não negar o nome de Jesus. Muitas pessoas vão ser salvas, sim, um dia, né? Porque pessoas conheceram a palavra de Deus, sabem que a última oportunidade que ele tem é não negar o nome de Jesus. Então eles vão morrer por causa de Jesus e vão alcançar a salvação, porque daí a salvação dele não é mais pela graças. Hoje a salvação é pela graças. O meu irmão tem direito de escolher, glória a Jesus, de tomar uma decisão em sua vida e dizer: eu guardo a palavra de Deus dentro do meu coração. Aí tem pessoas que falam assim: mas eu não consigo, né? É difícil ser crente demais, né? Crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Pode, irmão, crente pode fazer de tudo. Só porque o crente não faz, porque ele é liberto por Jesus, amém? No momento que ele entra dentro da palavra de Deus, a palavra de Deus transforma a vida deles, amém? Ele não é mais escravo, não, ele não tem mais aquela escravidão na vida dele, então ele passa agora a viver uma vida na presença de Deus. As pessoas acham que ser crente é ser escravo. Não, ser crente é uma escravidão. Ser crente não pode beber, ser crente não pode fazer isso, ser crente não pode fazer aquilo. Isso é uma escravidão. Não, escravo é aquele que está no mundo, que faz tudo, porque ele não consegue se libertar, amém? Agora o crente, ele é livre. Livre por quê? Porque ele está dentro da palavra de Deus, ele está dentro do Evangelho de Jesus. E eu digo para você, irmãos, eu falo algo para você: Jesus não prometeu para os crentes felicidade na terra. Jesus não prometeu para os crentes, glória a Jesus, abundância na terra. Não, Jesus prometeu no céu, amém? No céu ele prometeu. Ele disse: esforça, tem bom ânimo, que eu sou contigo. Ele também não vai impedir
que o mal chegue na tua vida. O mal vai vir, é você que vai ter que enfrentar ele. Não é Jesus enfrentar o mal por você, é você que vai enfrentar o inimigo, é você que vai enfrentar o Satanás. Não é Jesus que vai descer do céu com a espada e vai dizer para o diabo, não toque na vida dele. Não, é você que tem que se revestir da armadura de Deus e esperar quando o diabo tocar na tua vida, ele vai encontrar o revestimento do poder de Deus. Amém? Não é Jesus que vai descer do céu, não é Jesus que vai colocar um anjo ao teu lado e dizer assim, olha, Satanás, não encosta nele aqui não. Não. Agora, se você estiver dentro da palavra de Deus, você está armado. É você que está armado. É você que tem a palavra de Deus. O poder está na tua vida. Amém? Então o que vai acontecer? O inimigo vai olhar para você e vai ver que a palavra de Deus está como chama de fogo dentro do seu coração. E o inimigo disse, esse eu não posso tocar. Talvez ele pode bramar como leão, mas ele não pode. Glória a Jesus, porque Deus, aleluia, está contigo. Deus está dentro do teu coração. Amém? Muitas pessoas, ele fica pensando, não, mas Deus vai me livrar. Não, Deus vai te livrar se você se revestir da armadura de Deus. Amém? Se você se revestir, se você buscar. É claro que neste mundo Deus vai dar o livramento para você. Deus vai prosperar a tua vida. Prosperidade não é salvação. Amém? Viver bem nessa terra não é salvação. A tua salvação é você viver a palavra de Deus. Glória a Jesus. E muitas pessoas, muitas vezes ele acha que, glória a Jesus, a importância desse mundo tem valor. Tempo de crente tem valor. Não, tempo de crente não, eu sou muitos anos de crente, eu vou ser salvo. Não, pode ter milhares de anos. Amém? O que traz a salvação é arrependimento no coração. Por isso que nós temos que pedir perdão para Deus todos os dias das nossas falhas, porque nós pecamos, né? Nós pecamos todos os dias, nós pecamos, mas temos liberdade para pedir perdão a Deus, temos liberdade para suprir as nossas falhas com boas obras na presença de Deus. De que maneira? Através da oração, através do jejum e através de ler a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e as palmas glorificam o nome de Jesus. Quem me quer fazer uma oração a Deus? Vamos orar a Deus, vamos apresentar a Deus nessa noite a nossa vida. Senhor meu Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus nessa noite eu estou aqui, clamando, suplicando pelo Teu nome, porque eu acredito, ó Deus, que o Senhor está aqui, ó Pai. Abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, abençoa a família que aqui estão nessa noite, aqui, nesse domingo, ó Pai. Eu abençoo cada um nessa noite, que está na Tua casa, que ouviu a Tua palavra, que Deus possa falar no coração. Abençoa cada um nessa noite, ó Pai. Eu entrego as pessoas que estão longe, que estão perto, nos assistindo, ó Pai. Dá vitórias, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma, glorifica o nome de Jesus.